Olá, que bom ter você aqui conosco. Eu sou Daniel Ferreira, pastor sênior da Igreja Morada, e agora você vai ficar com uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida. E durante essa mensagem, por favor, dê o seu like, comente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com pessoas que você ama. Que Deus possa abençoar a sua vida. Gente, eu aprendi desde a minha infância, para quem não sabe, eu nasci em um lar evangélico. Eu aprendi desde a minha infância que o temor do Senhor é a base para uma caminhada cristã. Então, desde a minha infância me ensinaram isso na escola bíblica dominical. Os meus pais me ensinaram que, meu filho, o temor a Deus é a base para a sua vida cristã, para a sua caminhada cristã. Todavia, nesses últimos dias, estudando para essa série de mensagens, eu tenho aprendido que o temor do Senhor é uma chave, diga uma chave. O temor do Senhor é uma chave para os tesouros de Deus. Diga uau. Então fale isso aí para duas pessoas. O temor do Senhor é uma chave para os tesouros de Deus. É uma chave para o que, gente? Mais forte, é uma chave para o quê? Então veja comigo, por favor, Isaías, capítulo 33, versículo 5, vai estar nos telões para vocês. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Sempre que você ler na Bíblia, no Antigo Testamento, essa palavra Sião também é referente ao que viria, à igreja. Então sempre que você encontrar Sião no Antigo Testamento, também refere-se à igreja que viria através de Jesus. Versículo 6. Firme fundamento nos tempos e que você pertence, ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Agora veja a parte final. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Você pode dizer amém? Gente, primeiro ensinamento que eu quero destacar para vocês através desse texto é que o que mantém o Senhor como uma fundação na nossa vida é o temor do Senhor. O que mantém Jesus como a nossa fundação é estarmos temendo a Ele dia a dia. Eu acredito que você sabe o quanto a fé é importante. Construir uma linda casa na cidade de Alphaville, ali no anel viário, com o melhor porcelanato, com uma bela piscina, tapetes persas, cada suíte com uma banheira de hidromassagem. Mas se essa bela casa não tiver fundamento, quando vier uma forte chuva, um temporal, ela pode cair. Eu lembro que eu morei um tempo no Maracanaú e eu nunca tinha visto uma chuva como essa aqui na nossa cidade. A chuva era tão forte, que o posto de combustível, que era na frente do nosso condomínio, voou o teto do posto. Aquele vendaval arrancou aquele teto.
Agora, por que postos próximos àquele não aconteceu isso? Porque com certeza aquele não estava bem fundamentado. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Eu lembro que uma parte do muro, Lucas, do condomínio, caiu. Por quê? Porque com certeza parte daquele muro não estava bem fundamentado. Então você pode ter uma bela mansão no Alphaville, mas se ela não tiver fundamento, quando vier um temporal, ela pode cair. Todavia, você pode ter uma casa simples, mas se ela tiver bons fundamentos, pode vir um temporal que vier, ela permanecerá de pé. Então, o fundamento é importantíssimo. O fundamento é muito importante para que você e eu possamos estar de pé, permanecermos de pé. Gente, uma fundação, ela é importante. Não importa o tempo que você e eu tenhamos de igreja. Não importa no que você e eu estejamos envolvidos dentro da morada. Se você e eu não termos uma boa fundação, sabe o que é que eu acredito? Sabe o que é que eu tenho aprendido? Quanto maior a casa, maior a queda. Não importa quantas funções tenhamos dentro da morada ou em uma igreja, para você que me assiste e é de outro lugar. Quanto maior a casa, maior a queda. Se não tivermos uma boa fundação. Então você deve estar pensando, meu pastor, e o que é a fundação na vida de um cristão? A fundação é o temor do Senhor. Diga comigo, a fundação é o temor do Senhor. Então, o que são as colunas, o que são as bases na vida de um cristão? O que é, meus amores? Diga, o temor do Senhor. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: o que sustenta a tua vida e a minha vida é o temor do Senhor. Procura uma segunda pessoa, diga para ela: o que sustenta a tua vida e a minha vida é o temor do Senhor. Então, o que é a fundação na vida de um cristão? O que é a fundação na vida de um cristão? Veja por favor Isaías 33:5 mais uma vez. O Senhor é exaltado, pois habita onde, meus amores? No alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Agora, olha o início do versículo 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Agora, outra coisa que Isaías deixa claro nesse texto é que Deus tem um armazém. Diga, Deus tem um armazém. Fale isso para alguém do seu lado aí, por favor. Você que está comigo no YouTube, escreva aí: Deus tem um armazém. E gente, qual é a chave para abrir esse armazém? Se Deus tem um armazém, quem quer ter acesso ao armazém de Deus aí? Qual é a chave para abrir esse armazém? A chave do armazém de Deus, a chave que abre o armazém de Deus é o temor do Senhor. Não, você não entendeu, cara, eu vou repetir. Deus tem um armazém, e dentro desse armazém tem muitas bênçãos para você e para mim. E existe uma chave que abre o portão, os portões, as portas desse armazém. E sabe qual é essa chave? É o temor do Senhor. Fala para quem está ao outro lado, diga assim: o temor do Senhor abre a porta do armazém de Deus. Não, se ele entendeu, ele dá um glória, vai. Procura uma segunda pessoa, diga assim para ele: o temor do Senhor abre portas do armazém de Deus. Só quem está entendendo alguma coisa, pelo amor de Deus, se manifesta. Tu és meu fundamento. Segura aí, Lucas. Eu mandei um WhatsApp para Jaque, disse: Jaque, hoje eu vou pregar assim mais mestre. Eu não consigo, irmão.
Eu falei assim, não bota a banda lá em cima não, deixa só o Moisés e alguém com ele. Eu não vou pregar ensinando, não tem, irmão. A minha veia é penteca, eu sou do manto. Fala para quem está ao teu lado, diz assim, existe uma chave que abre o armazém de Deus. E o nome dessa chave é o temor do Senhor. Só quem está entendendo, vai 10 segundos aí para se manifestar. 10 segundos, toma posse dessa chave nessa noite, vai. É 1, é 2, vai, toma posse. É 3, é 4, faz algo. E o que é que tem dentro desse armazém? Vejamos mais uma vez o texto. Isaías 33:5, veja nos telões. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e de justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Agora, olha só o que tem no armazém, ó. Uma grande riqueza de salvação. O que é que tem no armazém, irmão? Meu Deus! Diga assim, o primeiro item que encontramos no armazém do Senhor é a salvação. Mais uma vez, o primeiro item que eu encontro no armazém de Deus é a salvação. Qual é o primeiro item? Mais uma vez, morada. Então entenda o que seu pastor vai pregar. Ninguém pode ser salvo a não ser que tenha o temor do Senhor. Preste muita atenção no que eu vou ministrar para você agora. Um bom exemplo do que eu estou falando para você, que ninguém pode ser salvo. Obrigado. Ninguém pode ser salvo a não ser que tenha o temor do Senhor. É quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Quem lembra da história dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra? Quem lembra? Levanta a mão bem alto para eu ver aí. Diga eu. Dalila e eu estivemos lá. No que foi Sodoma e Gomorra. Gente, o chão é negro, é preto. As rochas são pretas. Ainda se sente, nos dias de hoje, permita-me a expressão, a caatinga de enxofre. Quando Deus anuncia que vai destruir essas duas cidades, Abraão, ele fala assim para Deus: Senhor, se tiver 10 justos, quantos justos, gente? 10 justos, o Senhor se arrepende e não mais destruirá essas cidades? Deus disse: Abraão, se tiverem 10 justos, eu não destruo. Todavia você conhece a história, Deus destrói as cidades, ou seja, não haviam nem 10 justos. Mas a Bíblia diz que por conta de Abraão, Deus, ele dá livramento a Ló, que era sobrinho de Abraão, e a família de Ló. A Bíblia diz que anjos, diga anjos, anjos vão ter a casa de Ló para avisá-lo que a cidade seria destruída pelo fogo e que ele precisava urgente sair da cidade. Gente, o povo daquelas duas cidades, eles eram tão carnais, os homens eram tão carnais, que eles ficaram sabendo que haviam anjos na casa de Ló. E eles vão para a porta da casa de Ló e ficam discutindo com Ló, dizendo: nós queremos entrar para termos relações sexuais com os anjos. E Ló impedindo, Ló conversando, tentando convencê-los a não entrar. Ló chega a oferecer as filhas que eram virgens, para que eles não tivessem relação com os anjos. E eles diziam: não, nós não queremos você, nós queremos ter relação com os anjos. De tão carnal que era o povo daquela cidade. Até que a Bíblia diz que os anjos ferem aqueles homens.
E Ló vai conversar com os noivos, diga noivos, com os noivos das suas filhas, com seus futuros genros, sobre tudo aquilo que os anjos estavam avisando para ele. Agora, veja só, Gênesis 19:14. Olha só esse texto, gente. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Olha só o que os genros falam. Mas eles pensaram que ele estava brincando. E o que, gente? Riram dele. Então perceba que esses jovens, os noivos das filhas de Ló, fazem piada com o que Ló estava falando. Uma vez entendido isso, eu quero comparar Sodoma e Gomorra, a atitude dos genros de Ló, com um momento que Jonas vai até Nínive avisar que essa cidade também seria destruída por Deus. Da mesma forma que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, Nínive também. É um outro momento, não é na mesma época. Deus fala para Jonas que fosse até aquela cidade dizer que ela seria destruída. E quando o rei fica sabendo disso, a Bíblia diz que ele jejua, ele tira a sua roupa real, se veste de pano de saco e fica sentado em cinzas. Mas não somente o rei faz isso. A Bíblia diz que da criança que amamentava ao ancião, todos jejuaram. Diga, uau! Imagina, irmão, um bebezinho de meses deixando de tomar leite materno, fazendo jejum. Diga, uau! A Bíblia diz que da criança que amamentava ao ancião, mas não só isso, até os animais jejuaram. Não somente o rei jejuma, não somente o rei se veste de pano de saco, não somente o rei se arrepende, toda a cidade jejua, se veste de pano de saco e se arrepende dos seus pecados. Em consequência, se você conhece a história, você sabe o final. A Bíblia diz que aquela cidade é salva. Deus não destrói aquela cidade. Eles deram ouvidos à palavra de Deus através do profeta Jonas e foram salvos por conta disso. Totalmente diferente dos genros de Ló. Eles zombaram da palavra de Deus. E por conta disso, eles não foram salvos. Eles morreram queimados junto com todos os habitantes daquela cidade. Veja só um dos textos que nos mostra isso. Gênesis 19:30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Versículo 31. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há o que, gente? E não há homens nas redondezas que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Então perceba, só sobrou Ló com as suas 2 filhas. Por quê? Porque a Bíblia diz que até a mulher de Ló, quando estava saindo de Sodoma, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Enquanto toda uma cidade de Nínive dá ouvidos à palavra de Deus e se arrepende, por isso é salva, os genros de Ló fizeram pouco caso da palavra de Deus. Agora, veja Atos 13:26. Irmãos, filhos de Abraão, e gentios que temem a Deus. E gentios que o que, gente? Temem a Deus.
a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Diga assim: filhos de Abraão e gentios que temem a Deus. Então veja só, gente, a salvação é para quem teme a Deus. Lá em Nínive, eles temeram ao Senhor e foram salvos. Eu venho com vocês aqui para Atos 13, versículo 26, e a Bíblia está dizendo que aqueles que são descendentes de Abraão e os gentios, quem é um gentio? É todo aquele que não é judeu. Então todo homem que não é judeu é chamado de gentio. Quem aqui não é judeu, levanta a mão. Quem não é judeu, levanta a mão. Não é. Eu não sou judeu. Você é judeu, filho? Então levanta a mão, meu amor. Quem não é judeu, levanta a mão. Então, biblicamente você é chamado de quê? Gentil. Então, Deus está dizendo: todo aquele que é descendente de Abraão, ou seja, judeu, e até quem não é judeu, se temer a Deus, para esse é chegada ao quê, gente? A salvação. Então, para ser salvo, eu devo confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E também eu tenho que temer a Ele. Diga para quem está ao teu lado: a salvação é para quem confessa Jesus como Senhor e Salvador e teme a Ele. Para quem há salvação? Para quem tem o temor do Senhor. Para quem há salvação? Mais uma vez, para quem há salvação? Mais uma vez, para quem há salvação? Não, mais forte. Para quem tem o temor? Diga: temor do Senhor. Mais forte: temor do Senhor. Ou seja, morada, um dos pré-requisitos para ser salvo é o temor do Senhor. Havia um homem por nome Cornélio, e ele não era judeu, ele era gentil. E veja só o que a Bíblia fala sobre Cornélio. Atos 10:1. Veja nos telões, por favor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Quem está comigo? Centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e mais o que, meus amores? Melhora, por favor. E tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Escuta, certo dia, um anjo aparece a Cornélio, a esse gentil que não era judeu, e fala para ele se encontrar com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Só que nem Pedro, diga nem Pedro, nem Pedro acreditava que a salvação também era para os gentios. Você sabia disso? Nem Pedro acreditava que a salvação era para os gentios. Então, quando Cornélio se encontra com Pedro, a história bíblica relata, fica comigo, ei, aqui, quem está comigo? Quando Cornélio se encontra com Pedro, a história bíblica relata que Pedro, ele está começando a pregar, começando a falar algumas coisas sobre Deus. E Pedro não fala ainda nem muitas frases, quando Cornélio e toda a sua família é batizada com o Espírito Santo. Pedro está começando a pregar. Pedro não faz nada, Pedro não impõe as mãos, Pedro não ora para que eles recebam o dom de línguas. Não, ele está começando. E a Bíblia, a história conta que Cornélio e toda a casa dele recebe o dom de línguas, é batizado com o Espírito Santo. Todos eles. E por que isso aconteceu? Porque eles temiam a Deus. Pega o que eu vou te falar agora. Quem está aqui? Quando sua família vê o temor do Senhor em você, toda a tua família será salva.
O temor do Senhor, ele tanto te faz ter uma vida com Deus, como o temor do Senhor provoca uma ação de salvação no meio daqueles que estão próximos de nós. Perceba, quando Cornélio chega perto de Pedro, Pedro ainda está começando a pregar, e ele é cheio do Espírito Santo. Então o temor do Senhor atrai a manifestação do Senhor. Então, quando toda a tua casa, toda a tua família vê em você o temor do Senhor, toda a tua casa será salva. Quando todos os teus amigos do trabalho, da escola, da faculdade verem em você o temor do Senhor, todos eles serão salvos. Quando o Brasil vê na igreja o temor do Senhor, um avivamento começará em nossa nação. Eu oro para que a igreja verdadeiramente se posicione. Não seja simplesmente igrejas lotadas de pessoas que vão a um culto, mas que seja uma igreja lotada de pessoas que temem ao Senhor. Que não querem uma palavra para massagear o seu ego, que não querem uma palavra que não os incomode, que não querem uma palavra que não possa falar de erros e de pecados, que não querem uma palavra que não pode entrar nesse assunto, pastor, esse assunto não é para a igreja, não, mas uma igreja posicionada que teme verdadeiramente ao Senhor. Quando o Brasil vê essa igreja, o avivamento vai explodir nessa nação. Alguém está entendendo alguma coisa? Eu quero dizer para você que a igreja não é a morada, não é esse prédio, a igreja é você e eu. Então, quando o Brasil vê em você e em mim o temor do Senhor, um avivamento vai começar nessa nação. Alguém está entendendo alguma coisa? Acho que ele não entendeu não. Fala para que tal tela. Acho que ele achava que era a placa, a morada. Estava todo mundo feliz. Quando eu falei que é você, aí... Olha para cantar ao teu lado, diga assim: quando as pessoas verem em você igreja de Jesus, o temor do Senhor, o avivamento vai começar no Brasil. Pode cantar, Lucas. Cristo move as montanhas que tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Diga! Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh Cristo! Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Fala para quem está ao teu lado, quando a tua família, teus amigos verem em você o temor do Senhor, a salvação vai encontrá-los. Mais uma vez eu declaro, eu oro para não tenhamos mais igrejas lotadas de pessoas, mas igrejas lotadas de homens e mulheres que temem ao Senhor. Alguém um dia me perguntou: pastor, por que as igrejas nunca tiveram tão cheias e tão grandes, e os números de homicídios não caem, o número de pessoas internadas com drogas não cai, o número de roubos não diminui, de assassinatos não diminui? Por quê, pastor? Porque a igreja está lotada de pessoas que estão atrás de uma palavra que massageia em seu ego, e não de pessoas que temem a Ele. Perceba, quando acontece algo que alguém não gosta, ela muda de igreja, ela fica com raiva, chateada, faz biquinho. Ou seja, as pessoas estão atrás de um lugar que façam as suas vontades e não para fazer a vontade de Deus. Mas eu creio que isso está mudando sobre a nossa nação. Eu oro por isso. Quantos vão orar por isso também? Então diga assim: Deus, a começar em mim, que eu seja alguém que te tema,
Se existe alguém aqui que quer viver o temor do Senhor, eu vou te dar 10 segundos para você fazer alguma coisa. Não, só quem quer viver o temor do Senhor, só quem quer ser a igreja que tem ao Senhor. 10 segundos para você se manifestar e dizer para Ele que você quer viver esse temor. Só quem quer viver esse temor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Voltemos para Isaías 33:5. Veja nos telões, por favor. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação. E mais o que, gente? Diga sabedoria. O segundo item que Deus tem em seu armazém é sabedoria. Vou falar para quem está ao teu lado. O primeiro item do armazém de Deus é riqueza de salvação. E o segundo é sabedoria. Vem comigo, por favor. Provérbios de número 9, verso 10. Está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga princípio. A palavra princípio em hebraico quer dizer chave. Diga chave. Mais uma vez. Então, a chave que abre a porta para a sabedoria é o temor do Senhor. Quem quer sabedoria aí? Então, a chave que abre a porta, que te traz sabedoria, te coloca dentro da sabedoria, é o temor do Senhor. Pega isso, não esquece nunca mais. Entenda o que eu vou te dizer. Me mostre um cristão que não tem temor do Senhor, e você vai estar me mostrando alguém que não tem sabedoria. Eu não estou falando de sabedoria humana, que Tiago diz no capítulo 3, versículo 15. Veja nos telões. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ei, eu estou falando para vocês da sabedoria que vem de Deus. Então, se realmente você quer a sabedoria que vem de Deus, você deve ter temor do Senhor. Vou falar para quem está ao outro lado. Se você realmente quer a sabedoria que vem do alto, você deve ter temor do Senhor. Quantos querem a sabedoria que vem do alto? Não. Quantos querem a sabedoria que vem do alto? O que é que você tem que ter no teu coração? O que é? Não ouvi. Quantos querem a sabedoria que vem do alto? O que é que você tem que ter no seu coração? Mais forte a morada. Então, só quem quer a sabedoria de Deus, faz alguma coisa aí, irmão. Fala para Deus, ergue sua mão direita e diga-se: Deus, eu quero essa sabedoria. Vai, diz para ele que você quer e o que você vai fazer para tê-la. Faz, fala, vai, externa isso para Deus. Deus, eu quero a tua sabedoria, e eu sei que para isso eu tenho que ter temor. Então fala para ele. Se você quer a sabedoria de Deus, tema o Senhor. Mais uma vez o texto base, Isaías 33:5.
O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e mais o que, gente? E conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Diga conhecimento. O terceiro item que nós encontramos no armazém de Deus é o conhecimento. Qual o primeiro item, gente? Qual o primeiro item? Salvação. O segundo, sabedoria. Terceiro, conhecimento. Provérbios de número 1, verso 7. Veja aí nos telões. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o que é princípio, gente, no original? Chave. Então, a chave que abre a porta para o conhecimento é o temor do Senhor. O temor do Senhor abre a porta para a sabedoria e também para o conhecimento. Diga, o temor do Senhor. Melhora, o temor do Senhor abre porta para eu ter sabedoria. Desculpa, abre porta para que eu possa ter sabedoria e conhecimento. Diga, sabedoria e conhecimento. Agora, que conhecimento é esse, gente? Conhecimento científico, conhecimento matemático. Você sabe que existem vários tipos de conhecimento. Então, que conhecimento é esse que tem no armazém de Deus, que o temor do Senhor nos dá? A resposta está no próximo provérbio. Provérbio de número 2, verso 5. Veja aí, por favor. Então você entenderá o que é temer ao Senhor. E achará o que, gente? Melhora. E achará o que? O conhecimento de Deus. O que é que significa achar o conhecimento de Deus? Pega isso, anota isso. Não esquece nunca mais. Achar o conhecimento de Deus significa: 1. Conhecer a Deus intimamente. Eu já preguei sobre isso aqui. Conhecer a Deus o que, gente? Intimamente. 2. Conhecer as coisas como Deus conhece. Ou seja, ter a mente de Deus, ter a mente de Cristo. Diga uau. A Bíblia diz lá no Gênesis que você e eu fomos criados à imagem e semelhança, melhora, a imagem e semelhança de Deus. Todavia o pecado ofuscou essa imagem. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus e passamos a temer ao Senhor, essa imagem que estava ofuscada agora é limpa novamente. E você passa a ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você passa a ver e a conhecer as coisas como Deus vê e conhece. Não, tem alguém aqui, cara? Tem alguém aqui? Ei, você passa a ter a visão de Deus. Você não entendeu, você não entendeu. Você passa a ter a visão de Deus. Quando Deus olha para um problema, Ele vê problema. Não, vou perguntar de novo. Quando Deus olha para um problema, Ele vê problema? Não, Ele vê solução. Então quando você tem o temor do Senhor, você recebe sabedoria e você recebe conhecimento. Que conhecimento é esse, pastor? Para passar no Enem, não somente isso. O conhecimento para você ver como Deus vê, para você enxergar como Deus enxerga, para você ter conhecimento, para você conhecer como Deus conhece. Então quando você olha para uma situação, você já enxerga, você já tem a visão da solução. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? É o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Diga, Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Segura. A Bíblia diz que Daniel é levado de Judá para a Babilônia. Quando chega na Babilônia, ele vai ficar no campus de uma faculdade. E lá nesse campus,
ele ia passar a morar, ou seja, todas as refeições também seriam dadas pelo campus. Só que as refeições que eram dadas naquele campo, que eram a faculdade de administração, eram refeições que desagradavam a Deus. Então Daniel, ele chega para o responsável por essas refeições e fala: cara, eu não posso comer isso aí porque isso é pecado, isso desagrada a Deus. E aquele cara fica muito preocupado e fala: mas se o rei souber que você não está se alimentando, ele vai cortar minha cabeça fora. Ele fala: não te preocupa, eu não conto, você não conta, deixa eu ficar comendo só legumes. E Daniel passa dias e dias comendo só legumes. E a Bíblia diz que chega o dia da prova, e ele vai fazer a prova final daquela faculdade. E a Bíblia diz que quando sai o resultado, Daniel, que passou meses, anos comendo só legumes, a Bíblia diz que Daniel, ele não só tirou o primeiro lugar, ele estava 10 vezes acima do segundo lugar. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor te dá sabedoria e conhecimento. Não, tem alguém aqui, ele disse: eu não vou desagradar o meu Deus, eu temo ao meu Senhor. Ei, o temor do Senhor traz sabedoria e conhecimento. Tem alguém aqui pelo... Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti e não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Quem decide ser fiel aqui? Não vi. Quem decide ser fiel aqui? Até diante da morte, de uma ameaça de morte, você decide ser fiel. Sabe o que é isso, cara? Temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é a chave para termos a mente de Cristo. É a chave para conhecer as coisas como Deus conhece. Eu declaro, eu profetizo que você vai sair dessa série com uma graça para que pessoas através de ti sejam salvas. Você vai sair dessa série com mais sabedoria e com a sabedoria do alto. Você vai sair dessa série com um conhecimento que vai gerar em ti uma graça para você ver como Deus vê, para você enxergar como Deus enxerga, para você conhecer como Deus conhece. Então, quantos querem ver e conhecer como Deus conhece? Faz alguma coisa aí. Quantos querem ver e conhecer como Deus conhece? Faz alguma coisa aí. Então, tema a Deus, tema o Senhor. Esse é o segredo da sabedoria, da salvação, do conhecimento. Temor do Senhor. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Diga assim: Deus, obrigado por essa palavra. Eu entendi um pouco. Diga: eu entendi um pouco sobre o que é o temor do Senhor. Faça sua oração pessoal agora, em cima do que você recebeu e entendeu essa noite. E nós vamos cantar. Eu volto já orando por você. Fale com Deus. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. E você pode também continuar nos acompanhando pelo nosso Instagram, @Igreja Amorada. E se você deseja nos conhecer mais, deseja mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Igreja Amorada, aqui é o seu novo lar.